Boa tarde a todos. Vamos começando a nossa sessão painel 8, Bicho de Sete Cabeças, a revolução dos screenings, a econometria a favor do antitrust. Antes de começarmos, e pedindo a atenção de vocês, passar uma informação sobre a próxima sessão, que haverá uma troca de sala. Então, o mock trial vem para esta sala e a sessão de arbitragem e concorrência vai para a outra sala. Então, por favor, anotem. Então, temos aqui essa sessão proposta pelo Guilherme Missali. Agradecer a presença de vocês também e a participação de 4 grandes atores e especialistas, o professor Paulo Furquim, que é à minha esquerda, o economista-chefe do CAD, Guilherme Rezende, o professor Carlos Ragazzo, antigo superintendente conselheiro, e Nadine Watson, economista da Compass Lexicon. Agradecer a presença de todos. E então, vamos passar. A ideia da mesa é realmente trazer uma discussão sobre o espaço e o escopo dessas ferramentas de uso intensivo de dados, que podem ser usados tanto como screening, como filtros, mas também para trazer evidências econômicas. Há uma boa complementaridade entre a sessão que houve mais cedo sobre prova econômica e essa que temos aqui. Acho que ficou bom em termos em sequência para uma discussão bem profícua. Então, vou passar então a palavra para o professor Ragazzo para que comece então as apresentações. Obrigado. Bom, eu queria agradecer ao EBRAC, avisar que eu vou falar em português, porque aparentemente não tinha nenhum registro meu nos últimos 12 anos de EBRAC falando português. Enfim, então hoje vou falar em português. Queria agradecer ao Caminati pela lembrança. E o segundo registro, obviamente, né, todo mundo sabe, eu não sou economista, mas há muito tempo eu venho trabalhando com economistas, né, na verdade, comecei na SEAI, comecei no Ministério da Fazenda, e a partir dessa experiência eu acabei me familiarizando com trabalho hoje, até hoje, né, na verdade, na faculdade e também na minha atividade profissional, bastante com os economistas, com os econometristas. E essa foi um pouco, o que eu vou tentar contar para vocês é um pouco o início dessa história. Então, para fazer um pouco desse reflexo. Na verdade, isso surgiu um pouco em 2005, 2006. Quem está aqui há bastante tempo vai lembrar disso, né? Tinha um volume muito grande de denúncias envolvendo o mercado de combustíveis. Isso era praticamente 60%, 70% do que a gente tinha de investigações à época. Era um volume muito grande, ele praticamente paralisava o sistema. E o interessante foi o seguinte, um dia eu sentei com um econometrista lá da SEAI e a gente pensou, bom, vamos tentar montar um filtro para tentar arquivar os casos, né, porque tinha um volume muito grande de denúncias chegando, e a gente pensou num filtro estatístico, esse talvez tenha sido o primeiro que a gente tenha criado naquela determinada época, para tentar lidar com casos de conduta. Houve outros que tentaram ser aplicados naquele determinado momento, mas esse foi, por conta de ser em combustíveis, né, teve um impacto relativamente grande, né? Eu coloquei apenas um dos testes aí, só para vocês verem um pouco o que acontecia. Eu estava discutindo outro dia com o Guilherme, né, isso evoluiu muito, né, já não é mais assim que se faz, a gente era bastante rudimentar naquela determinada época, mas era um primeiro esforço, né, numa ideia de você começar a tentar trabalhar com o pessoal da econometria com premissas, em tese, econômico-jurídicas, né, para a gente começar a ver isso. E o resultado, né, ele estava moldado para arquivar, mas ele acabou, por efeito reflexo, gerando também os casos que acabaram não sendo arquivados, eles foram adiante e alguns geraram algumas operações grandes. A Pacto 274 foi o que está completando 10 anos, né, e teve um efeito bastante razoável na época, era o mercado de revenda. E o que é interessante é que logo depois, você mostrou a figura do Lula, eu quis mostrar a figura do Lula também. O Lula falou no Café da Manhã, um programa de rádio que ele tem, e incentivou a população a fazer mais denúncias de combustíveis.
Então, se a gente já tinha 200, 300 investigações, no dia seguinte dessa declaração chegavam 100, 150. Não fosse o filtro, provavelmente o sistema estaria absoluto e completamente paralisado. Então, houve um certo desconforto do Conselho na época com o filtro, mas não era com a ideia do filtro, era, na verdade, com as premissas do filtro. E começou-se a discutir isso de maneira mais estruturada, o que foi algo bastante positivo. E isso foi um histórico, né, de 2006 até 2009. Em certa medida, o filtro teve seu papel e depois ele foi perdendo relevância. Que, aliás, era o objetivo dele mesmo, né, tentar você direcionar os casos que faziam sentido para seguir com investigação e evitar um acúmulo muito grande de casos que não iam ser levados adiante, né. A diversidade dos casos era uma demanda muito grande na época. E o interessante foi o seguinte, né, a partir daquele momento, lá para 2010, 2011, eu já estava na Fundação Getúlio Vargas e eu comecei a trabalhar com estatísticos e econometristas lá e a gente começou a ver outras possibilidades de usar filtros e também começar a trabalhar com grandes bases de dados, né. A GV tem, alguns de vocês já devem saber disso, mas a GV tem um programa chamado Supreme Números, que é bastante famoso, não tem nada a ver com concorrência. Eventualmente, se a gente conseguir judicializar os casos, até pode ser o caso, mas a gente consegue fazer coisas absolutamente inimagináveis há 10, 15 anos atrás. Tempo que um ministro supremo fica com pedido de vista por tipo de assunto, por tipo de caso, por origem geográfica, né? As possibilidades do uso de Big Data hoje em dia e o que você consegue fazer com isso são muito grandes. Estava conversando com o Furquim agora no horário do almoço, né? As aplicações, as possibilidades que você tem são muito, muito grandes. E a gente começou a ver isso em várias outras, isso aí é um exemplo de análise do Supremo Números, para a gente ver, por exemplo, as correlações entre o número de casos de improbidade e os eventos, né? Mensalão e Lava Jato. A gente começou a fazer bastante, a gente teve até uma pesquisa pela Embaixada Britânica para tentar ver esses efeitos e começar a montar o que seria um plano nacional de anticorrupção. Mas isso, na verdade, está espraiando, né? Você está começando a usar Big Data para fazer política pública de uma maneira bastante ampla. Para quem não acompanhou, né, tem um pessoal de Minas que começa a fazer o acompanhamento via Twitch, né, para poder fazer o fumacê de dengue, né? Então, quando começam a vir os tweets, eles conseguem identificar georreferenciado onde estão vindo esses tweets e eles conseguem planejar o fumacê nos lugares onde tem grandes aglomerados de pessoas, né? Então, você reduz o impacto da epidemia muito rapidamente. É muito mais efetivo do que você tentar fazer o fumacê na cidade inteira. Para quem tem visto, por exemplo, tem uma discussão também, a Uber está voluntariando alguns dados para poder ajudar em políticas de trânsito. Eu também participei de uma pesquisa na FGV em que a gente viu o deslocamento pelo número de celular também, para a gente ter uma noção pelas antenas, para a gente ter uma noção de como é que poderia fazer os trajetos de ônibus. Então, tem muita coisa acontecendo e a pergunta foi, ao longo do caminho, o que está acontecendo no antitruste, né? Já que a gente teve aquela experiência em 2006, 2007, o que as pessoas estão pensando em desenvolver para poder começar a trazer isso no mundo da política pública do antitruste? Porque quando a gente fez aquele primeiro filtro, lá atrás, em 2006, não tinha um objetivo, era resolver um problema tópico, né? Temos um mundo de casos de investigação no mercado de combustíveis e a gente precisava dar uma solução para aquilo, não era algo absolutamente estruturado. E o meu ciclo final no governo foi tentando começar a estruturar isso, né? O nome do projeto, a lógica do projeto foram todas posteriores, mas eu queria mostrar para vocês um pouco o caminho que está sendo desenhado de uma maneira geral em políticas públicas. Isso não é só concorrencial. E o que acabou acontecendo? Outros exemplos de filtros em outros países, né? Esse exemplo do México para o caso do mercado de medicamentos, e surgiu uma tentativa, que na verdade foi um pouco reflexo de uma viagem que eu fiz com o Diogo Thompson, hoje superintendente adjunto para Israel. Existia à época, engraçado, né? As pessoas tinham ainda alguma dúvida sobre leniência. Então tinha uma vontade muito grande de você diversificar o número de casos e conseguir com isso, inclusive retroalimentar o programa de leniência, né? Se você tem casos que não chegam só via leniência, você até fortalece o programa de leniência com base nisso. E com base nessa conversa que eu tive em Israel, eles começaram a falar comigo em experiências em Big Data, em experiências em mapeamentos de comportamentos utilizando Big Data. E eu voltei de lá, isso foi 2013, salvo engano, com essa ideia na cabeça. O Lucas está ali atrás, está dizendo que sim.
Porque foi um pouco isso, né? Foi uma ideia de como é que a gente sai do zero para montar essa situação. Aí o primeiro desafio, que não foi nada trivial, foi começar a entender, né, que base de dados a gente poderia utilizar, montar, né, o Big Data. Bom, você vai ter receita, você tem TCU, você tem TCM, você tem o Comprasnet, né, de onde tiraram vários dados. Então, teve um esforço que não foi nada desprezível de criação de base de dados, né, de você começar a ter uma possibilidade para poder gerar os filtros. E depois dessa criação de base de dados, a gente foi para o momento de mineração, né? Como fazer a mineração desses dados. E aí um detalhe interessante, né? A gente não estava estruturado para isso. Na verdade, teve um esforço muito grande, não só de construção de base de dados, mas também de desenvolvimento de competência para poder lidar com esse novo tipo de ferramenta. Eu trabalho muito no mercado de educação e uma coisa que se discute muito pesadamente, e isso é independentemente se você faz economia, se você faz direito, se você faz qualquer matéria, hoje não faz diferença. Mas para a gente que está aqui nessa sala, advogados e economistas, a gente precisa saber trabalhar com dados, né? A gente precisa cada vez mais disso. Então, essa é uma competência que está surgindo e eu acho que essa divisão advogados e economistas, ela, não vou dizer que ela vai desaparecer, porque seria impossível, não é essa a proposta. Mas ela precisa se coordenar, né? O advogado tem que saber trabalhar com esse modelo de dados, o que é possível gerar com esses dados, junto com o economista, que vai ter habilidade instrumental numa qualidade muito superior à do advogado, por especialização. Isso aí não tem a menor dúvida. Mas a gente precisou criar isso dentro, na época do CAD, não tínhamos essa competência, trouxemos gente de fora, gente que ajudou a montar as bases de dados e ajudou a desenvolver os testes, né? Foi uma ideia de construção de competência, que é o que eu acho que está acontecendo também em outras searas de serviço público, né? E não só no Brasil, as pessoas estão fazendo isso. E também no setor privado. O setor privado está fazendo isso também para desenvolver estratégias de competição. Eu faço isso também, um pouco da parte que eu trabalho hoje no setor privado também é isso, né? Criar estratégia de inteligência também baseada em Big Data. E o Brasil está nessa etapa de montar as bases de dados, né? Construir essas bases de dados. Só trazendo isso para o nosso mundo, né? Entre as possibilidades iniciais que a gente pensou, tinham várias. Propostas idênticas, baixa competitividade, IPs idênticos, índice de fracasso. Mas qual era a hipótese que você estava querendo testar, né? Bom, numa parte específica, primeiro, fatores que podem apontar indícios de comunicação entre rivais, né? Aí dando 4 exemplos só para a gente ficar de maneira episódica. Propostas idênticas, IPs idênticas, coincidências cadastrais, falta de aleatoriedade. A gente construiu esse padrão para usar o Big Data e começar a identificar. Então, isso gerou um outro perfil, aqui também outro para cobertura, né? Índice de fracasso, grandes quantias, ganha, mas não leva. O ponto central disso, que é bastante interessante, é que você vai começar a ter um modelo de enforcement e de investigação que não existia, né? E, pelo que eu sei recente, a informação é pública, já houve a primeira investigação aberta com base em Big Data, né? Sem outros indícios, só com base em Big Data. E aí o que é interessante também para o lado jurídico é ver o que é um padrão de prova para você conseguir abrir, o que é um padrão de prova para você conseguir condenar, baseado em grandes dados. Acho que vai começar a complexificar essa discussão, a começar a sofisticar isso, e essa imbricação entre advogados e economistas vai ficar mais interessante, mais divertida. Eu acho que a gente está simplesmente no início disso. Essa base de dados, que o projeto em si, né, chamado de Cérebro pelo CAD, é algo ainda em desenvolvimento, as coisas ainda estão começando a acontecer, mas eu vejo também pelo meu lado de professor da GV, a utilização de Big Data está crescendo muito, muito. As coisas que a gente está conseguindo fazer com as bases de dados que a gente tem hoje em dia na Fundação são incríveis, as pesquisas todas que a gente está montando. Mas o Brasil ainda tem uma dificuldade muito grande de dado, né? Quem trabalha com informação é muito difícil coletar, limpar e trabalhar o dado. E nesse meio tempo também montar essas hipóteses é algo que precisa de algum grau de sofisticação. Então esse trabalho conjunto não é nada trivial. E o interessante é não só montar, como também manter, né? Como a gente tem, por exemplo, no Supremo em números, né? Há tempos em tempos a gente precisa receber os novos dados, porque isso vai se modificando, os dados vão mudando e a gente precisa ir ao tempo e ao modo atualizando as bases de dados. E, ao mesmo tempo, isso é algo que, para quem trabalha com conteúdo de uma maneira geral, eu trabalho bastante com conteúdo, começar a pensar em novas funcionalidades, né? O que você consegue fazer com aquilo?
Grandes empresas de tecnologia estão fazendo milagres com isso hoje. O mundo é muito mais interessante e divertido do que era alguns anos atrás. E eu acho que isso vai chegar também para a política pública. Então, aqui, sem querer, óbvio, me imiscuir no papel de economista, não é esse o meu papel, nunca foi. Mas o interessante de trabalhar com base de dados são as possibilidades que você tem. Acho que esse movimento que o CAD fez, dessa primeira, isso foi posterior, eu não estou aqui falando de algo que eu tenha feito, né? Eu estava lá no início do projeto, não estava em grande parte do desenvolvimento dele, mas foi bastante interessante para mim ter visto isso chegar e começar a desenvolver. E eu acho, sim, você vai ter uma sofisticação de funcionalidades em futuro próximo. Não vai ficar só nisso que eu apresentei para vocês rapidamente. A gente vai ter isso muito mais e muito mais diversificado. E é um convite aqui que eu faço para todo mundo para começar a trabalhar com dados. É bem interessante, torna as análises bastante profícuas e você vai enxergar coisas que você não conseguia enxergar antes. Para a gente, assim, trabalhando como professor e hoje no setor privado, eu estou conseguindo enxergar padrões de comportamento, estratégias, realidades competitivas que simplesmente eram invisíveis para mim sem poder trabalhar com base de dados. Para mim, foi uma vida diferente. Isso tudo começou, e por isso que eu quis mostrar o início do projeto com vocês, bolando um filtro para tentar arquivar caso. Aonde a gente está indo, o que a gente está fazendo, é só o começo. Então, esse convite eu deixo aqui para vocês e agora eu vou passar para os especialistas, porque a parte histórica, se demorar muito, também fica chata. Gente, obrigado. Passo agora a palavra ao economista-chefe Guilherme Rezende. Boa tarde. Queria primeiro agradecer o convite do IBRAC, saudar a todos aqui, saudar a mesa. A minha intenção aqui hoje é falar de 2 pontos. Primeiro, complementar um pouco o que o especialista Ragazzo falou, e depois avançar para uma discussão de screening em atos de concentração, né? Para dar um exemplo bem simples e talvez desmistificar o uso, né, de alguns índices e também da econometria nessas avaliações. E eu queria começar, quando eu li o título da sessão, né, primeira pergunta, né? Bicho de 7 cabeças. Já espanta, né? E não deveria, né? Espanta porque, se a gente for remeter o entendimento do que é esse bicho de 7 cabeças, né, a gente vai lá na mitologia grega, né? A gente vai buscar lá na Hidra de Lerna, né? Que é aquela serpente de 7 cabeças que não conseguia... ninguém conseguia matar, né? Porque quando você cortava uma cabeça, surgia outra, né? Só foi Hércules lá que, cortando e colocando fogo, conseguiu acabar com ela. Veja o cenário, né? E é nesse cenário que a gente está discutindo. Eu queria falar justamente o contrário, né? Eu acho que a econometria, no primeiro momento, pode parecer um problema, mas, na verdade, ela é a solução dos nossos problemas, né? Como o próprio Ragazzo mostrou aqui, né? Sendo utilizada para solucionar vários dos nossos problemas e até, muitas vezes, de maneira intuitiva, de simples explicação. Talvez alguns métodos são um pouco mais complexos, mas basta ter uma explicação um pouco mais didática que a gente consegue entender, né? Eu acho que, como a estatística, a econometria nos beneficia, por exemplo, todos os testes de medicamentos passam por, né, análises rigorosas, tal, e ninguém fica achando que é um bicho de 7 cabeças e está ali para complicar. Eu acho que ela está ali para nos ajudar. Então, eu queria, nessa primeira parte, um pouco complementar o que o Ragazzo falou, falando dessa apuração, né? Ou seja, a primeira aplicação ou utilização do cérebro na apuração desse cartel de medicamentos, que ajudou a priorizar quais seriam as empresas a serem investigadas. E aí, utilizando alguma daquelas
técnicas ali que o Ragazzo já colocou. E isso para dizer que o cérebro, né, ele tem um potencial de uso gigantesco, né? Ele pode ser utilizado em todas as áreas, né? Mas que o foco atual, a gente tem que começar por algum lugar, o foco é a apuração de cartéis em licitação, né? Para isso, né, tem a base de Comprasnet, né, que é bem estruturada, e já estamos conseguindo lá, a ASG, implementar e fazer as investigações em cima dessa base. Logicamente, a ideia é expandir e incluir, né, outras bases. Estava até conversando aqui com o Furquim, ele já vai dar exemplo de outra base de dados, né, que ele teve experiência. A ideia é expandir, mas isso, logicamente, a gente precisa de maior conhecimento, maior mãos, né, para trabalhar isso tudo. Mas eu acho, como o Ragazzo falou, a gente está evoluindo. E evoluindo também não só na incorporação de bases novas. Eu acho que o próximo passo, eu acho que quando todos esses testes aí de detecção, de mineração de dados estiverem funcionando a pleno vapor e de maneira, muitas vezes, independente, eu acho que o próximo passo é transformar isso em machine learning, né? Uma técnica ajudando a informar a outra, né, os prováveis casos de cartel, né? Então, eu acho que isso é um trabalho que tem pouco tempo, né, apesar no seu histórico aí, vai completar quase do seu pensamento quase uns 10 anos, mas eu acho que isso é pouco tempo para o trabalho que tem na frente. Especificamente em relação ao filtro de combustível, que o Ragazzo falou, isso ainda não está incorporado dentro do projeto Cérebro. A gente tem feito avanços, melhoramentos nesse filtro, mas fora desse projeto, e desenvolvendo isso basicamente dentro do DE e subsidiando a ASG em identificar esses casos ou as cidades onde tem maior probabilidade de ter um cartel. E aí, fazendo essa pequena complemento em relação a screening e filtros de cartéis, eu queria finalizar numa segunda parte, talvez de falar de maneira mais intuitiva, um filtro um indicador, um índice que a gente tem utilizado para análise de atos de concentração de efeitos unilaterais, né, que são os famosos índices de pressão de preço, né, que nada mais vai ser tentar calcular essa pressão para o aumento de preço, tendo em vista um ato de concentração, né? Então, é um indicador relativamente simples, que é chamado de UPP, para ver digamos assim, esse efeito da fusão. A gente poderia utilizar outros métodos de regressão, propriamente dito, mas, né, usando a econometria, que a gente poderia utilizar cidades onde existem as duas empresas, comparar o preço com aquelas cidades onde só existe uma empresa, né, e ver como é o comportamento de preços e a pressão competitiva da existência das empresas que estão se fundindo na mesma cidade, vis-à-vis em outros lugares, né? Isso a gente poderia fazer por meio de econometria, a gente também pode fazer por meio de simulação de fusão, mas um método simples, intuitivo, que muitas vezes é utilizado, é esse UPP, né? Como eu vou dizer lá no final, é um índice também que a gente não pode nunca utilizá-lo sozinho, né? Ele é um complemento a outras análises, né? Então, por isso, quando a gente até está fazendo notas, né, a gente nunca utiliza esse indicador isoladamente, né? A gente tem uma série de evidências para complementar, corroborar os resultados que saem dessa análise.
E aí, a pergunta básica, né, é qual o incentivo de uma empresa de aumentar o preço, tendo em vista uma fusão. E o que esse indicador vai colocar são duas variáveis. É que eu vou falar, digamos assim, da versão, são várias versões desse indicador, mas a versão mais simples dela, para analisar se uma empresa tem ou não incentivo de aumentar preço quando ela vai se fusionar com outra, é olhar para a margem dela e para a taxa de desvio entre os seus produtos, né? Então, a gente tem empresa 1, produto 1, empresa 2, produto 2, e elas vão, né, se unir. Qual que é o incentivo delas aumentar o preço? Então, a gente olha a taxa de desvio, né? A taxa de desvio, o que é? Quando eu aumento o preço do produto 1, quanto que, em termos de quantidade, esse produto 1 vai sair da empresa 1 e vai para a empresa 2, né? Então, eu tento medir essa taxa de desvio do produto 1 para o produto 2, que agora fazem parte da mesma empresa. Então, se eu aumento o meu preço, quanto mais a minha taxa de desvio, quanto mais eu aumento o preço e quanto mais esse desvio, né, a empresa 1 perde para a empresa 2, melhor, porque agora elas são uma única, né? E ela vai ser multiplicada por quê? Por uma margem, a margem do produto 2. Ou seja, a empresa 1 vai aumentar preço, vai desviar a demanda para o produto 2, que tem uma margem maior. Então, esses dois, digamos assim, essas duas fatores multiplicados dá um incentivo dessa empresa fusionada em aumentar o preço. E aí, tudo que eu falei aqui não tem, até o presente momento, não tem econometria, né? Não tem nenhuma estimação muito complexa para se fazer isso, né? A gente só vai discutir alguma estimação um pouco mais complexa se a gente for utilizar para essa taxa de desvio, né, o que vai da empresa 1 para a empresa 2, se eu quiser fazer uma estimação de demanda, pegar as elasticidades próprias e cruzadas, eu posso calcular utilizando a econometria. Outras vezes, eu posso utilizar informações de mercado para ter essa taxa de desvio. Outras, geralmente, né, como é um teste de screening, né, de rápida visualização e cálculo, a gente utiliza o market share, né, o market share proporcional, para tirar essa taxa de desvio. Então, o que a gente precisa, basicamente, são dados contábeis lá da margem e os market share para calcular essa taxa de desvio. E a gente consegue analisar especificamente esses incentivos da empresa a aumentar ou não os preços. Logicamente, tem limites, né? Poderia falar, algumas desvantagens dessa análise. Eu não estou olhando nenhuma outra dinâmica no mercado, né? Como reposicionamento de produtos, qualidade, aqui a gente não está falando de qualidade de produto, a gente não está olhando a reação de outros competidores, dado esse aumento de preço. Por isso, né, que eu sempre digo, ela é uma análise complementar, né? Quando a gente está fazendo uma análise utilizando esse indicador de UPP, é um screening, ele ajuda, mas ele é uma análise complementar que é utilizado, por exemplo, o ΔHI, né, para ver o nexo causal da operação em relação à concentração, é mais um indicador. Se houver tempo, né, se houver dados disponíveis, é possível desenvolver outras técnicas para complementar o caso, né? E técnicas que eu estou falando de maneira geral, né? Técnicas e informações qualitativas, eu também quero deixar claro aqui, que é de fundamental importância em qualquer análise desses casos, né? Eu acho que, apesar de todos estamos falando aqui de técnicas econométricas, dados, mas sem um complemento da realidade qualitativa, do caso específico, de informações que não possam ser apenas transcritas em números, é de fundamental importância. Em relação
a um último, digamos assim, digamos assim, informe, né, que pode ser, como é perigoso, muitas vezes, a utilização do indicador sozinho. Vamos imaginar, por exemplo, né, essa mesma fórmula, taxa de desvio vezes margens. Vamos pegar uma indústria de bens homogêneos, que você tem duas empresas, só apenas duas empresas, uma A1 e A2, né? E a A1 está comprando a A2, ou seja, vai virar um monopólio. Bens homogêneos, a gente sabe, as margens são pequenas, segundo a teoria econômica, zero, né? Se a gente tem uma taxa, uma margem de lucro zero, esse meu UPP, zero vezes qualquer taxa de desvio é zero, ou seja, o meu incentivo para aumento de preço é zero. Mas eu estou olhando um mercado que está virando um monopólio, né? Então, os incentivos ali para aumentar o preço são gigantescos. Então, veja que a gente tem que, ao fazer o teste, não é um teste mecânico apenas, né? Ele tem que entender a estrutura de mercado, como funciona o mercado, que bens que a gente está tratando. Então, tem que ser uma análise, eu acho, bem mais completa do que a mera aplicação de um cálculo. Mas eu acho, de outra forma, são técnicas que qualquer um pode fazer, né? Tendo conhecimento básico, a gente consegue fazer. Econometria, se a gente for avançar para alguns testes econométricos, logicamente a gente tem que ter muita robustez nos conceitos básicos, né? Mas, mesmo um não economista, eu acho que aqui a gente está cheio de advogado, a gente tem que começar a entender a intuição dos testes, né? E eu acho que, entendendo a intuição dos testes, a gente consegue entender do porquê que a gente precisa de tal dado, de determinada maneira. Isso acho que foi um pouco que o Ragazzo falou, entender essa estrutura de dados, que eu acho que nos ajuda a entender os casos e deixar, eu acho, esse bicho de 7 cabeças de lado, né? A segunda pergunta, a revolução dos screenings, eu acho que já foi dito aqui, eu acho que vai ser dito por todos, eu acho que isso sim é uma revolução que está só no começo. Eu acho que a gente vai ter muitos IBRACs ainda para falar e para mostrar resultados da utilização de Big Data. E a última frase aqui do título, né, da nossa sessão, não é uma pergunta, é uma afirmação, né? A econometria a favor do antitruste. Eu acho que tem que ser visto dessa maneira. Então, apesar de ter começado com uma pergunta pouco forte demais, né? Pensando naquelas serpentes, né? A dificuldade de matar, de resolver isso, eu acho que a gente termina, acho que com uma resposta, eu acho, para todos os advogados, economistas, que a econometria, e muitas vezes a econometria ela está travestida assim de cálculo simples, né? Quando a gente está falando de uma diferença de médias, por exemplo, a gente pode jogar isso numa análise econométrica, mas não é nada mais do que uma diferença de médias em alguns casos, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam com medo da econometria, mas muitas vezes a análise por trás não é tão complexa. O importante é só entender a intuição. Então, eu acho que queria finalizar falando que sim, a econometria está aqui a favor do antitruste, tentando, digamos assim, tirar esses mal-entendimentos. E o que o DE, só para finalizar, o que o DE pretende lançar até o final do ano é um guia comentado, o comentário sobre o guia de análise horizontal do CAD, eu acho que descrevendo com mais detalhes as técnicas que são utilizadas e que estão lá no guia, muitas vezes de maneira bem genérica e posta rapidamente. A intenção nesses comentários também é desmistificar, explicar com mais detalhes todas essas técnicas que são utilizadas numa análise de arte de concentração, que a gente pretende soltar aí até o final do ano. Obrigado. Obrigado, Guilherme.
Acho que os comentários que já estão sendo feitos vão levantar várias perguntas e comentários de vocês. Peço só um pouquinho de paciência, temos ainda mais 2, que também vão agregar bastante. Passo, então, agora para o professor Paulo Furquim. Obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos. Eu agradeço aqui ao IBRAC, na pessoa do Guilherme Missali, pelo convite, pela organização dessa mesa. E é ótimo compartilhar com vários apresentadores aqui, vocês vão ver com perspectivas bastante complementares, não tanto discordâncias, realmente iluminando aspectos diferentes desse problema. Eu preparei também uma apresentação, que eu não sei se vai... pronto, já está ali. Olha, o título talvez seja maior do que o tempo que eu tenho disponível aqui para falar para vocês. Mas a ideia foi pegar, até por provocação do Guilherme Missali, pegar esse conjunto de palavras que estão aparecendo, né, à nossa frente e tentar dar alguma ordem, confesso que modesta, sobre potenciais que a gente tem para a utilização disso e algumas dificuldades, né? O meu pressuposto é que vocês são mais ou menos parecidos comigo, ou seja, são pessoas que conhecem antitrust, que muitos de vocês já viram alguma aplicação de análise de dados no antitrust, já viram isso em casos, em diversos casos. Alguns de vocês fizeram uma aplicação de análise de dados em antitrust, mas uma aplicação, via de regra, com uma metodologia que era tradicional, que é a que normalmente os economistas trabalhavam. É a que eu conheço. Essa aqui eu conheço muito pouco. O que eu quero dividir com vocês é um pouco dessa transição que eu estou num processo, nesse momento, e que eu imagino que todo mundo vai passar. Uma transição de operar num sistema tradicional e agora passar também a operar num sistema que vai utilizar outras bases de dados, que são muito abundantes e são novas, mas que requerem também outros instrumentos para a sua operação, né? Então, para começar, eu vou só fazer uma síntese de como é que é uma análise tradicional, né, para a gente. Isso vai ser importante para fazer um contraste com essas novas bases de dados, né? Então, essa inferência estatística convencional, ela tem uma característica que os dados estão estruturados. O que quer dizer estruturados? É o jeito mais simples de dizer, eles estão numa tabela. Tem uma tabela ali que eu tenho os indivíduos pode ser a firma, pode ser o consumidor, pode ser uma marca, né, um determinado produto. Depois eu tenho uma especificação, muitas vezes eu tenho, outras vezes nem não, mas do tempo que pode variar, é o ano, o mês, semana, dia. Então, eu especifico aquele indivíduo naquele tempo. Depois eu posso ter uma outra ainda do espaço. Naquele determinado espaço, pode ter sido num estado, pode ter sido num município, e ele fez alguma coisa, ele produziu algo, um determinado produto em tal intensidade, né? Tem outras características que eu posso controlar. Olha, naquele exato espaço, naquele exato momento, chovia, né? Alguma característica que pode ser importante, por exemplo, para consumo de sorvete. Se eu estou fazendo uma análise sobre o mercado de sorvete, vai ser relevante. Estava quente, estava frio, etc. Mas está estruturado. Eu tenho essa base de dados. Em cima dessa base de dados que nós trabalhamos e conseguimos fazer bastante coisa, desde que haja essa base de dados. Mas ela já é assim estruturada. Como regra geral, nesse contexto, quanto mais dado, melhor. Assim, principalmente, quanto mais observações que você tem, melhor vai ser a sua capacidade de inferir alguma coisa sobre esse determinado mercado, sobre o comportamento das empresas, ok. Só que o nosso problema que nós vivemos até esse momento, é que são raras as situações que a gente tem essa base linda que a gente pode explorar super profundamente. A maior parte das vezes a gente não tem dado... são precaríssimos os dados que nós temos, né? Eu vou dar um exemplo que isso não impede a nossa ação. Obviamente que a gente continua opinando se um caso tem alguma implicação anticompetitiva ou não. A gente tem que fazer o possível, tirar leite de pedra, né, com as informações que são disponíveis. Vou citar um caso. Então, era um caso relatado pelo Schwartz,
Então, fusão de duas empresas, a preocupação era semelhante à que o Guilherme acabou de narrar para a gente, qual era a pressão competitiva de uma empresa em relação à outra, elas iam se fundir, então essa pressão competitiva iria desaparecer, o tamanho dessa pressão competitiva era muito importante para se concluir se aquele ato de concentração deveria ser aprovado ou não, ou deveria ter remédios. Mas não tinha dados de preços, de quantidades, para fazer uma análise bastante aprofundada, completa dessa pressão competitiva. Existia um relatório de uma pesquisa de mercado que foi feita uma única vez com pessoas que ordenavam, uma vez que ela lembrava, se eu compro o produto tal, qual é o segundo produto que eu compro? E tinha uma ordenação. E aí, dadas esse resultado dessa pesquisa, o Schwartz utilizou isso como uma inferência para dizer, olha, eles estão muito distantes aqui no espaço de produto, ou seja, a pressão competitiva seria pequena, porque, em geral, quem lembra de comprar um produto ou compra um produto vai colocar lá no final o outro produto. Sabe, isso é uma informação, obviamente não foi com base exclusivamente nisso que ele concluiu, mas isso fez parte do conjunto de fatos que ele utilizou. Então, muitas vezes a gente tem que fazer isso. Mesmo no caso de screenings de posto de gasolina, a gente faz muito, foi o primeiro caso, não só porque tinham muitos, eu diria, não só porque tinham muitos casos, que obviamente isso era uma condição necessária para se ter uma energia para fazer um screening, mas tinha dado. Tinha dado. Tinha dado de preço por posto de gasolina, algumas vezes se usava o dado por município, agregado. Ainda assim não tinha a quantidade, que já limita bastante. Ajudar de preço. Que tipo de screening você vai poder fazer? Você não vai poder estimar uma demanda, porque você não sabe subir o preço, você não sabe quanto foi vendido a menos de gasolina, você não sabe como as pessoas são sensíveis à elevação do preço da gasolina. Você só sabe que o preço subiu aqui, não subiu aqui, e aí você poderia, como eles fizeram, utilizar esses dados. Bom, essa era a nossa vida. E agora vem essas novas possibilidades com esses novos dados. Primeiro, a primeira dificuldade que eu tive, e imagino que vocês também tenham, é entender o que quer dizer Big Data. Né? Eu fiz uma busca na literatura por diversas definições, né? E acho que a única que foi consensual foi essa aqui, ó. Big Data é uma buzzword, né? É uma palavra que é quase difícil de encontrar uma definição única. Essa é a única definição que todo mundo concorda, que é difícil ter uma definição de Big Data. Mas, assim, tentando encontrar alguma característica, alguma marca distintiva de Big Data, a minha primeira surpresa não é mais dado. Não é muito dado. Eu pensar, puxa, ótimo, né? Big Data, a gente vai ter um monte de dados. Né? Não é exatamente isso. É ter dado não estruturado. Que são, obviamente, também há muito dado, mas o fato de ser muito dado não é uma condição necessária para classificar como Big Data. É que esses dados não são estruturados. Que tipo de dado? Textos, por exemplo. Então, o Ragazzo lembrou ali dos tweets, né? Então, as mensagens do Twitter. Aquilo é texto. Né? Aquilo não está numa tabela. E é muito difícil traduzir aquilo de uma forma estruturada. Vamos pegar assim, o caso de uma decisão judicial, né? Uma sentença. Então, é um texto. Como é que eu transformo isso de modo estruturado? É possível. Eu vou pegar e vou transformar aquilo numa representação matemática. Eu vou dizer, a palavra tal está ou não está? Isso pode ser uma variável. Eu vou colocar a outra palavra, está ou não está? Agora, imagine o tamanho do vocabulário possível e o tamanho que vai ter esse negócio. Né? Enorme. É muito difícil de tratamento, pelo menos com os mecanismos convencionais. Imagens são megapixels. Né? Então, eu posso traduzir isso também em variáveis, mas é muito difícil, é uma forma não estruturada. E o que tem sido muito comum são esses registros automáticos de transações, que têm sido bem utilizados também, via de regra, não são estruturados. Né? Blockchain também tem sido falado muito, mas basicamente é um mecanismo de registro automático de informações de um modo que é verificável e compartilhado. Essas segundas partes aqui, verificável e compartilhado, é importante para o nosso exercício da nossa atividade, porque são dados que são difíceis de serem alterados.
Uma vez registrados, eles ficam registrados e eles podem ser recuperados. E uma intervenção unilateral não pode alterar esses dados. Então, eles têm uma propriedade que, para a gente, que é da confiabilidade do dado maior. É muito usado isso, em geral, em Bitcoin, comércio eletrônico, mas tem várias empresas utilizando isso. Então, o que se abre aqui é que tem muita oportunidade para uso de dado, mas com todos esses problemas, né? Agora, como é que a gente resolve esse problema? Como eu estava dizendo, esse problema de dados não estruturados, né? Quando eu estava dando o exemplo de, bom, podemos transformar textos, digamos, um conjunto de textos de participantes de um determinado mercado, se aquilo poderia dar, de algum modo, inferir um comportamento que fosse colusivo, obviamente que eles estão tentando não ser claros num comportamento colusivo nessas mensagens, mas eu poderia tentar inferir algum comportamento dessa espécie, enfim. O problema é transformar isso de um modo tratável estatisticamente. E se eu for transformar isso em números, o problema que vai aparecer é o chamado hiperdimensionalidade. Eu tenho muita variável para o vocabulário ou para os megapixels. É muito difícil tratar isso. Não é um problema, portanto, de eu ter muitas observações. O meu problema é que eu tenho muitas variáveis. E eu não consigo inferir alguma coisa se eu tenho muitas variáveis e eu tenho poucas observações relativamente ao número de variáveis. Então, o procedimento que tem sido utilizado é esse de machine learning em conjunto com estatística bayesiana. Se vocês quiserem um exemplo que provavelmente vocês se defrontaram, era o problema da decodificação dos códigos alemães na Segunda Guerra, do filme do Turing. Né? Provavelmente vocês viram esse filme. E ali tinha um problema sério. Como é que você vai transformar, né? A quantidade de possibilidades de códigos era imensa, muito maior do que eles conseguiriam tratar. E, para isso, eles usam alguns a priori. No caso, foi um a priori, puxa, eles devem terminar essa mensagem com Heil Hitler. Eles não sabiam se terminava com Heil Hitler. Eles precisavam fazer esse a priori para reduzir a dimensão. São procedimentos para reduzir a dimensionalidade. Se vocês forem ver esse pessoal de estatística bayesiana, o que eles estão criando são algoritmos, modos de reduzir a dimensionalidade e trazer esse mundo que é difícil de tratamento para um mundo que é mais tratável, né? Eu acho que um exemplo pode ser interessante, então, uma leitura mais geral. Esse é um trabalho que não é sobre antitrust, mas vocês vão ver que é relacionado e a possível utilização é muito clara. Nós fizemos um convênio recentemente com a Secretaria da Fazenda de São Paulo para a utilização de nota fiscal eletrônica. Então, agora, imagine a potencialidade disso. Nota fiscal eletrônica, todas as vezes que vocês compram alguma coisa, se registra, se vocês dão seu CPF, se registra quem comprou. Certamente se registra quem vendeu. Vendeu o quê, a quanto, em qual hora e em qual local. Tudo. Todas essas informações estão registradas, né? A potencialidade de uso disso é fantástico. E a questão é que tem uma série de obstáculos. Tem o obstáculo da confidencialidade, obviamente. Então, para acessar esses dados aqui, nós precisamos, nesse convênio, fazer uma máscara em que a gente acessa até determinado nível. O que se pode fazer? Só para dar algumas ideias. Realmente o potencial muito maior do que eu consigo traduzir para vocês agora. Um dos mais imediatos seria fraude em licitação. Eu tenho os dados das licitações, esses aí são públicos, etc. Uma boa métrica para saber se esse dado está descolando do dever ser desse dado é olhar qual é uma transação no mercado privado do mesmo bem, né, no mesmo tempo e no mesmo espaço. Então, digamos que uma compra de canetas saiu a um preço de R$10 e eu observo que no mercado privado, no mesmo momento, etc., na média estão gastando R$9, ou R$8, ou R$5. Qualquer desvio dessa espécie é facilmente identificado em tempo real. Eu acho que isso também é interessante. Você pode montar o sistema para te dar essa resposta em tempo real.
né? E para screening de cartel, igualmente, eu posso observar, portanto, determinado produto, ao preço que ele está sendo transacionado, e se há um comportamento que teria características de um comportamento colusivo ou não, seguindo os screenings convencionais de cartel. Por enquanto, aqui seria um método convencional. O grande lance do Big Data é transformar essa base em algo tratável, porque essa base ela não é tratável de cara. Quando a gente foi conversar com a Secretaria da Fazenda, que tem ótimos técnicos até, eles falaram, bom, mas você não vai conseguir fazer nada com essa base que seja prático. A gente conseguiu mostrar, dá. E não somos nós, economistas, que conseguimos. Eu não consigo. A gente precisou se associar a uma startup de data science que tem expertise de notas fiscais eletrônicas. Então, foram 2 convênios, um com a Secretaria da Fazenda, riqueza do dado. A gente, eu diria que a nossa virtude foi só a capacidade de articulação, e a gente vai fazer uma pergunta e vai fazer uma resposta, né? Mas, realmente, o hard science ali está com essa startup, né? Dá para estimar a demanda de tudo, né? De tudo que é transacionado e tem esses registros, a princípio, é possível. Mas vejam as dificuldades, né? É autodeclaratório uma nota fiscal. Então, a pessoa escreve assim, canetas. Ela pode escrever canetas. Você não sabe quantas. Ou ela pode escrever uma caneta Bic vermelha. Ok. Mas o que é uma? É uma caneta Bic ou é uma caixa de caneta Bic? Ou é uma caixona com várias canetas Bic? Tem vezes que escreve errado. A experiência dessa startup é interessante, tem vários casos que é inclassificável com 2, 3 seres humanos, que a máquina faz o machine learning, ele é desenvolvido para fazer uma separação e uma classificação dentro de uma categoria que passaria a ser tratável, e os seres humanos olham, olha, essa aqui vamos jogar fora, né? Porque essa nota fiscal a gente não consegue identificar. Então, tem uma série de obstáculos. A ideia do machine learning é exatamente conseguir fazer essa classificação dessa não estruturada em algo que conseguiria ter um tratamento, né? Só para concluir, certamente isso não é uma panaceia. Eu diria que fizemos uma análise antitrust sem isso, eu diria com eficácia. A aplicação do antitrust sem isso, eu diria que funciona, foi muito bem. Mas essa quantidade de dados pode dar uma aplicação mais precisa do antitrust. Eu acho que o avanço vai nessa direção. Então, certamente não é destruir o que foi feito e fazer completamente do zero, né? Não, é realmente pegar essas novas contribuições nos contextos em que a escassez do dado era muito grave, para tentar inferir com maior precisão, mais aderência à realidade, uma determinada decisão. E qual que deve ser uma velocidade de introdução? Eu acho que isso o Guilherme tocou muito bem. Puxa, podemos fazer muitas coisas, mas vai depender, é claro, de braço, de capacidade. Então, tem um mundo maravilhoso aqui para o DE. Eu diria mais maravilhoso do que para as pessoas que não estão na função de investigação do governo, porque na investigação o convênio com o órgão fazendário vai ser muito mais fácil de ser feito, né? Nós conseguimos fazer esse convênio porque é para uma pergunta de interesse da fazenda, que tem a ver com fraude em licitação, né? E qualidade de compras, de desenhos de modelo de licitação. Então, isso acho que é uma oportunidade muito grande para a autoridade. Mas a velocidade não precisa ser correndo, né? O antitrust está funcionando bem. E à medida dos recursos e à medida da segurança de incorporação dessas coisas, que ainda se há relativamente pouco teste sobre a eficácia do seu uso, é que acho que deve dar a medida da incorporação. Eu fico por aqui. Obrigado. Obrigado, Paulo. E agora, então, a quarta apresentação dessa mesa. Nadine, por favor, Nadine Watson.
Thank you very much. First, let me thank Ibrak for inviting me to this conference. It's a really amazing event in an amazing venue, so thank you very much. It's quite interesting because for the first time in my professional life, I am put in a situation where, in contrast to what I would normally say, which is more data, better data, yay, wonderful, I'm going to say caution. Be careful. So this is a first in my professional experience. So screening. I'm going to focus most of my talk on screening, and it's a fascinating topic, and it's really fascinating for someone as I have my background is as a trained econometrician. So, but what I want to highlight today is that these screens have to be used with caution. There's a big warning sign on a label. So first I'm going to explain what are the pitfalls, the dangers of using these screens. Second, I will identify those areas where they can cause most danger, where it's more caution has to be taken. And third, I will leave you with my thoughts on what's the way future. So what is the risk? The risk of using screens is basically related to something that is well known in statistics and econometrics, which is called the inference problem. So to understand this inference problem, we have to start from the idea that a screen is simply an empirical tool that is based on theory. Okay? It's based on a theoretical model in most cases. So that the power of the screen, that is, how effective the screen is in actually detecting what it wants to detect, that's its power, depends on three items. It depends first on the hypothesis that one is testing. Okay? So for example, in screens used for collusion, one is testing the existence of collusion. It depends on the alternative hypothesis, because in statistics, everything depends on the contrast. You're testing a null hypothesis against an alternative hypothesis. You're testing collusion against possibly competition. And third, it depends really on the actual data you're using, the metric you're using. For example, are we looking at price changes? Are we looking at the variance of prices? This is a screen that has been used very often. So to illustrate these pitfalls and the possible dangers and how they are related to these three factors, I am going to use an example. It's an example for a screen on collusive behavior, a screen that many of you may have already heard of, and for example, it's based on a metric that is how prices respond to costs. Okay, so the metric is the responsiveness of prices to costs. So now let's say our hypothesis, the hypothesis we want to test is collusion. And for us, the indicator of collusion would be that prices do not respond to cost, that the responsiveness, for example, is 0. Okay? Our alternative hypothesis is that in a world of perfect competition, prices would adjust perfectly to costs. So the adjustment is 1. Now, taking this example, we have to always ask whether in the industry we're looking at, if this is the correct hypothesis, the correct null hypothesis, the correct alternative hypothesis, and the correct metric. In particular, for example, let's say I've just said that my hypothesis for collusion is that prices are not responding to costs. Is it always the case in all industries that when prices do not respond to costs, there is collusion? No, obviously not. In some cases, it can be basically just because the demand is highly elastic and companies absorb the changes in costs. So we have to always be very careful to identify exactly what is the relevant null hypothesis in each case. The alternative, what's the alternative? Competition? Is the alternative always perfect competition? Does it need to be always perfect competition? No. We know that many industries are oligopolies. There are
and prices in oligopolistic markets are not set as prices in perfectly competitive markets. So it's very important always to base these screens on the exact functioning of the market. We need to understand the characteristics of each market and how firms compete. Another example, we could be basing our screen on prices, whereas the main competition, the main competitive variable in the market is perhaps marketing, or it's perhaps product differentiation, or is perhaps not price levels, but actually the rate of change of prices. So in all these cases, if the hypothesis is not well grounded to the actual market, both the null hypothesis, the one we're testing, and the alternative hypothesis, our screen will be plagued with errors. Will be plagued with type 1 errors and type 2 errors. A type 1 error is that what is called a false positive. We will find cases of collusion even when there is none. And but the opposite could also occur. We could find that the test is plagued with false negatives. So we do not detect collusion when there is collusion. And that's because the test is not working. The third factor that makes these screens problematic or prone to inference problems is the metric. We always have to be careful that we're using the right metric. In this case, I was talking about pass-through rates. And for example, we could measure it by the ratio of prices to costs. So there the question is, are we using the right cost? So is it, cost? Firms measure, there's lots of components to cost. Is it the variable cost? Is it do we have a good indicator of the marginal cost? Are we including fixed cost? Which cost are we using in the screen? Second, what is the time frame we're looking at? Not all firms respond immediately to changes in costs. And if in our screen we're not using the adequate time frame, again, our screen will fail in one direction or another, and we won't know. So it is really important to ground all screens in the actual market, understand the market, how it works, and how firms compete before we design the metric, before we design the screen. Now, this problem is particularly important for one of the objectives of screens. So screens have various objectives. One objective, and this has been already discussed here, is to identify cases that are not a problem. So the screen is used to allocate resources properly. The authority uses screens to know whether a case merits further investigation. And this is like in the case that Carlos explained in the gasoline market, but it's also in the case that Guillermo explained regarding the UPPs and the guppies. In mergers, the typical screens, these are used to know if, by the European Commission, typically use them to see if they're going to go to a second phase investigation. Because, as Guillermo said, it's not enough. A screen is not enough. So the place where we're using the inference problem is of most concern is when it is used to uncover anti-competitive behavior. Not when it is trying to respond to a claim of a specific conduct and is trying to detect whether that specific conduct merits further investigation. In that case, the inference problem is less. And why is it less? Because there is a specific conduct, there is a specific possibly market. In the gasoline case, there's different cities. There's a specific time frame. The conduct occurs now. And so the question that is posed to the data is whether that specific conduct is different from the conduct around it in another market, in another time period. But it's always grounded on a specific observation. The problem with using screens to detect unknown anti-competitive behavior by simply identifying patterns
is very problematic because one can observe erratic patterns in the data that have alternative explanations. And screens are unable, unless they're properly defined, screens are unable to discard these alternative explanations. And that's why screens are in my view, are not the most effective way to catch cartels because screens cannot be used as proof. They do not provide evidence. They may provide indications. Leniency, on the contrary, in contrast, does provide evidence. So in that balance, as a tool to detect cartels, promoting leniency is more effective than promoting screens, in my view. Another problem with these screens is that typically screens we have seen screens that have been very effective. I myself have applied screens very effectively to show that there has been a cartel. But typically these are in markets, like markets that were discussed before, where the conditions are already known, where there's lots of information on how companies compete. When all this information is known, the tests are designed so that they can accurately detect a cartel, and they're applied once. Now, when in this screen revolution that everyone is talking about, there's a big risk in that tests are applied sequentially. More data comes in, the test is reapplied. More data comes in, the test is reapplied. Now, again, in statistics, this is a well-known problem, that the tests, the statistical properties of the tests are not the same the first time you apply it than when you sequentially apply the same test on the same data. What occurs is that the probability of finding a positive result increases enormously. And there's a very interesting paper by Ai Deng in the Journal of Antitrust Enforcement in 2017, where he really nicely illustrates this effect. So by sequentially applying a test to detect collusion, eventually, with a probability 1, the test detects collusion, even though there isn't any. And then obviously, these screens are also plagued by the problem of self-fulfilling beliefs. And everyone that has used econometrics knows that, and that's the beauty of econometrics, that you really have to anchor your test on theory. Otherwise, it's very easy to drop this variable in, to drop this variable out, to change this, to change that, and find the result you're looking for. So econometrics is not data mining, and that's the beauty of econometrics is the econ, the theory in the statistics. It's applying statistics with economic theory behind it, and the theory is the one that anchors, that keeps you honest to what the data says. And in that sense, it really, I love the idea of big data, and I love the idea of machine learning, but I think we need to be very cautious, and we need to really incorporate into these tools a lot of economic theory. So, in my view, it's never enough to detect patterns. It's always very important to discard alternative hypotheses, and that is what is going to be able to allow a case to be built. And even though it may seem that these statistical tools at are pretty, once the data is collected and the algorithm is written up, it seems pretty cost effective. But I think that's misleading. Because although physically it doesn't cost too much, it may lead to many cases that are false, either false negatives, false positives, and those cannot be discerned. One cannot distinguish. And so that is the big risk. And I think the only way forward to use screens most effectively is always, if possible, to make them specific to the industry that is being analyzed,
to the industry, to the country, to the time. All of those in every moment. And obviously, that makes screens costlier to develop. But that is the only way that we can make sure that we are actually doing the analysis the best way in the context of enforcement and competition policy. So thank you. Agradecer as apresentações, principalmente mantendo dentro do tempo, que nos permite bastante tempo para discussões da plateia. Eu vou fazer uma rápida síntese e passar já para algumas perguntas de algumas pessoas aqui da mesa e abrir também para pegar perguntas de vocês e passamos, então, para respostas de todos. Acho que as apresentações foram bastante complementares e trouxeram ideias que mostram o papel do uso de dados e esses dados como filtros, como etapas que podem otimizar a alocação de recursos para as investigações. O uso de screening, eu acho que todos nós conhecemos, na verdade, desde criancinha, pelo menos em atos de concentração, e, ao mesmo tempo, todos reconhecem, muitas vezes, as falsas promessas que os screenings, quando apresentados, trazem, que é o fato de que, muitas vezes, eles não conseguem ser tão iniciais assim quanto esperados. Se você pegar o que é um guia de análise de concentração, o que é uma análise de HHI serve exatamente como um screening que vai dizer, olha, rapidamente você vai poder olhar um caso e rapidamente dizer se esse caso deve ser arquivado ou não, deve ser aprovado, desculpe, ou não esse ato de concentração, se a concentração é alta ou baixa. Parece bastante simples, bastante rápido de fazer, mas todos nós já passamos meses, e na lei antiga até anos, talvez, discutindo o cálculo dos HHIs pela discussão de mercado relevante. Então, muitas vezes, os screenings eles têm que ser desenhados primeiro para pensar realmente na facilidade de uso, sendo que sempre há suposições associadas a elas que podem tornar o que seria algo muito inicial para dar apenas uma informação rápida de otimização de recursos, na verdade, se transforma até numa etapa posterior, bastante posterior, do que a investigação já começou com o caso. Acho que, da mesma forma, o UPP e seus similares, eles foram sendo apresentados como uma forma alternativa a fazer filtros rápidos, mas a própria lógica de que muitas vezes foi compreendido como uma alternativa a uma simulação e a necessidade de você entender a evidência, já levando em consideração que, por ser um filtro que você já está trabalhando com preço, já quer retirar o papel pelo menos da possibilidade de entrada, o uso dele acaba sendo bem mais tarde do que, pelo menos, os autores iniciais adorariam, que nem se define mercado relevante, e você já pega informações contábeis, arruma uma taxa de desvio que é usado no dia a dia na própria empresa e sairia o resultado antes até de você seguir em frente com a operação. Então, os screenings têm essa possibilidade de, efetivamente, serem até prova, e aí é uma opinião minha, que conversando com a sessão anterior, de trazer uma informação bastante relevante para um caso, mas muitas vezes a lógica de um screening tem que ser desenhado de forma que não seja uma falsa promessa e que exige, na verdade, uma discussão tão ampla que é o próprio caso, muitas vezes. Eu acho que essa é a primeira dimensão dos screens, que é sempre importante reconhecer. Há uma segunda dimensão que foi mencionado aqui e que é relevante em qualquer forma de análise, é a capacidade do screening discernir, diferenciar, reconhecer o que realmente está acontecendo e, dentro de uma lógica, de um processo de você retirar explicações alternativas que possam estar gerando. Se os econometristas adoram discutir que correlação não é efeito e vamos identificar efeitos causais, muitos de vocês devem conhecer aquelas explicações que são colocadas de uma foto que foi retirada de alguém
segurando uma faca todo ensanguentado do lado de um corpo e pronto, temos a prova para uma condenação daquela pessoa ou não. Eu acho que, de novo, essa foto não é um screening apropriado, porque ele não vai servir para diferenciar o que está acontecendo. Vai ser um screening bastante sujeito a tanto erros do tipo 1 como os do erro do tipo 2. Outro exemplo que eu trago, por favor, vá lá na savana africana e você que trabalha nessa ONG, eu preciso contar quantas zebras tem, qual é a população de zebras. Tá, e faça o seguinte, identifique todos os animais com um pescoço médio, 4 patas e uma cauda. Então, vá lá e conte. E você claramente vai cometer erros do tipo 1, na verdade, erros de identificar zebras que, na verdade, não são zebras, por essa coisa, mas porque o problema é do desenho do filtro em si. E aí eu queria terminar pedindo, só depois que o Ragazzo voltasse para uma lâmina que acabou não apresentando, porque eu acho que é uma ótima aplicação dessa lógica do 1 e do erro do tipo 1 e do erro do tipo 2, no desenho, no pensar de como era o filtro anterior e em que se tentou avançar com esse filtro. Acho que seria interessante ouvir do Guilherme essa ideia de que muitas vezes e dos outros da mesa, de que muitas vezes os screenings não conseguem cumprir a sua promessa de filtros iniciais, mas e se eles, de qualquer forma, trazem, sim, um papel de prova, se não, muitas vezes, em casos. E, com isso, também abrir para a plateia e, para mim, para outros membros da mesa, se tiverem perguntas para fazer agora. A gente pode coletar algumas perguntas e aí distribuir para quem quiser responder. 2. Tá. Pode começar ali, depois passamos para cá por causa do microfone. Bom, meu nome é Marcos Lima. Eu queria, no fundo, complementar um pouco a pergunta do Pontual, que a gente discute há muito tempo. Durante muito tempo, a gente discutiu, a princípio, a questão das simulações de fusões, e, no meio dessa discussão, foram surgindo vários screenings desse para facilitar o que a gente entendia ser realmente um filtro para ver se a gente ia ou não para a segunda fase da análise. Um filtro simples, como o PP, SGUPs e outros, para ver se a gente passava da primeira para a segunda fase da análise. O que me parece que aconteceu, e eu gostaria até de ouvir o Guilherme e até a Nadine sobre como ela vê isso também lá fora, o que me parece que aconteceu, e aí na linha do que o Eduardo está comentando, seja por dificuldade de implementação, ou seja, porque eu acho que nem é o caso, se tratando de UPPs e GUP, a implementação é relativamente simples. Mas o que aconteceu é que aqui a gente acaba tendo um screening que acaba quase substituindo, em casos complexos, em que a gente, no passado, discutia a necessidade de simulação de fusões, o resultado do screening acaba sendo interpretado erroneamente, quase como um resultado de uma simulação. Não que a simulação seja também algo definitivo, é mais um elemento para a tomada de decisão, mas ele resolve alguns dos problemas, no meu entendimento, de limitação das hipóteses e limitação de dados que a gente usa nos screens. Então, uma pergunta que eu faço é por que se está no pensamento aí do DE e tudo mais, da gente, em alguns casos mais complicados, efetivamente, quando a gente vai para a fase 2, além de ter os screenings, a gente ter também simulações tentando comprovar, inclusive, se as diversion ratios que a gente usava a partir de market shares, efetivamente, são as diversion ratios que a gente vê no mercado. Tá? Então, é um pouco por aí. Boa tarde, obrigado pelas explicações. Na realidade, eu tenho uma provocação seguida de uma pergunta. Basicamente, o que a gente percebe,
e aí fazendo um link com o painel de hoje de manhã, onde estava se discutindo a questão da prova econômica nos processos do CAD, processos judiciais, etc. O que a gente percebe é que, muitas vezes, se eu estou num ato de concentração, as partes envolvidas, elas já antecipam as preocupações antitrust, e quando eu estou com um caso complexo, elas próprias têm incentivos a trazer informações e dados para facilitar a análise. Se eu vou num caso de conduta unilateral, o representante, da mesma forma, tem incentivos para antecipar e trazer informações de mercado para que possam facilitar a análise dos órgãos. Quando a gente está num caso de cartel, quando não há uma leniência ou não há um TCC, a gente tem, talvez, um grande problema, que é como arquitetar o dado econômico com as provas, vamos chamar assim, factuais, jurídicas. O que eu tenho percebido na análise dos casos é que, e aí eu queria até uma provocação para o Guilherme, uma pergunta para o Guilherme, é que, muitas vezes, a impressão que me dá é que a intervenção econômica, a intervenção do DE, às vezes ela vem, de certa forma, tardia, e que isso, talvez, dificulte não só o trabalho do DE, como também a própria condução do caso. Num ato de concentração, muitas vezes eu tenho prazo, e numa conduta, às vezes, pode estar levando mais tempo do que deveria levar, exatamente por isso. E aí a minha pergunta é, será que a gente tem, claro, um problema estrutural com, às vezes, poucos profissionais dentro de cada um dos órgãos, muitos casos, etc., que aí é institucional, a gente precisa resolver de alguma forma. Mas se o DE fosse chamado desde o início para atuar, seja com principalmente com a SG, nos casos mais problemáticos, seja de concentração, e o conduto unilateral e cartel nem se fala, e, paralelamente a isso, obrigar as partes a fornecerem informações, fornecerem estudos, fornecerem dados, será que a gente precisaria dessa visão do screen, ou a gente já poderia ir direto para uma análise mais aprofundada? Essa é uma pergunta e uma dúvida que eu tenho. Obrigado. Vamos fazer, então, uma rodada de respostas e, havendo mais tempo, passamos para mais perguntas da audiência. Por favor, Ragazzo, se quiser começar sobre o... Sobre erro tipo 1 e erro tipo 2? E como isso ajudou a você a desenhar aquele filtro que você nem teve tempo de apresentar, e eu acho que é bastante informativo como exemplo. Para relembrar o pessoal, na verdade, tinham 3 testes estatísticos, né? E um deles era ver mais ou menos o comportamento de preço do município versus o comportamento de preço do Estado, para ver se tinha alguma disparidade. E também se você estava tendo aumento de margem junto com o movimento de redução de variância de preço, né? Então, era mais fácil naquele momento, em certa medida. Isso é uma posição minha, né? Sempre foi mais fácil enxergar um filtro onde se enxergasse uma posição de arquivamento, falar, não tem indício, do que uma situação positiva, né? Tem indício, né? Então, naquele momento, né, determinados comportamentos, né, o mercado estava com a margem caindo, a disparidade subindo, falei, bom, não vamos investigar esse caso, porque o indício econômico é muito ruim para você seguir, dado que o que tinha surgido para a gente, no limite, era uma indicação de que preços estavam iguais. Então, preços estão iguais no mercado, onde existe transparência de preço e, em tese, produto homogêneo, você pode ter tanto isso em cenário de concorrência como em cenário de carteirização. Então, isso não é indicativo de nada, na verdade. Então, e eu sei que esse filtro evoluiu muito, mas a gente ficava satisfeito naquele determinado momento para poder excluir, né, com determinados comportamentos de preço que seriam na direção contrária, né, porque as pessoas não conseguiam enxergar se o movimento que estava acontecendo era um movimento típico de cartel ou típico de competição. Então, por isso, essa dimensão do erro tipo 1 e erro tipo 2, pelo menos é mais fácil você fazer isso dentro de uma dinâmica de arquivamento por conta de filtros do que numa dinâmica de indo adiante com o caso, né? Então, em certa medida, isso você vê em vários outros cenários de filtros, não só para condutas, mas também para atos de concentração, né? Abaixo de determinado patamar de competição, de concentração, você arquiva o caso, você aprova o caso sem restrições. É sempre mais difícil você extrair dessa informação um comportamento ativo, né, que vai demonstrar que tem evidência
E daí que eu tirei a conclusão um pouco dentro da dinâmica de que, para você condenar alguém com filtros, é uma discussão interessante, vai ter que precisar ser feita. Para você arquivar, foi algo que não gerou tanta confusão. Até porque você tinha momentos posteriores para você demonstrar que tinha alguma evidência, você tinha possibilidades ulteriores que poderiam demonstrar que existia alguma coisa ali. Obrigado. Guilherme. Então, são duas perguntas, acho que elas conversam um pouco. Eu acho que uma coisa importante para colocar acho que é remeter à discussão do novo Guia H, né? Acho que a discussão do Guia de Análise Horizontal, quando eu cheguei no CAD, ele estava sendo finalizado, e foi interessante pegar essa discussão final, que eu acho que foi um passo importante, a gente sair daquela lógica clássica e abrir outras possibilidades. Mas, mesmo assim, eu acho que essa mudança, talvez, de visão, né, sair desse paradigma de uma análise clássica, que até eu acho, né, para quem já está acostumado nisso, é uma análise mais direta e mais tranquila, né, de definir mercado relevante primeiro, né, e indo para as outras fases. Mas o guia, eu acho que tem um ponto importante, e talvez não ficou tão explícito, porque eu acho que isso talvez ainda leve algum tempo, e talvez, no próximo guia, eu acho que consolide mais essa visão. Se a gente for lá no anexo do guia, a gente tem alguns caminhos de análise de um ato de concentração, que eu acho que ficou até pequeno demais. Você tem que colocar o zoom 200 para ler as letras. Eu acho que ninguém nunca leu aquele negócio. Mas ali eu acho que é o início, talvez, de uma mudança de paradigma que talvez para uma próxima rodada a gente consiga avançar. Que uma discussão que era para ter sido colocada ou não, né, ficou uma discussão se colocaria os screens tipo o PP, em que momento se deveria fazer. E, logicamente, deveria ser junto com a análise, poderia ser feito conjuntamente, desde lá do sumário, com uma primeira fase, junto com o HHI, e não estou falando só em alguns casos, toda análise poderia ser feito um screening, como eu disse aqui, é um cálculo até trivial. Mas o que foi decidido é que ainda, eu também concordo, uma mudança dessa magnitude, né, você precisa treinar, né, é uma mudança de paradigma, isso eu acho que vai aos poucos. Da nossa parte do DE, o que a gente tem feito são dois movimentos. Um é tentar incorporar essa lógica do screening nas nossas análises. E aí, até um pouco questão de etapas, né? Como o EDE entra no segundo momento, depois eu volto nessa questão, a ideia é antecipar, mas, em sumário, ele nunca vai entrar. Então, mesmo um caso ordinário, complexo, a gente entra no segundo momento. A ideia e a ideia que é passada é que a gente entrou numa segunda etapa, né? Já colocou o screening numa etapa posterior, sendo que eu acho que a gente deva tratá-lo como, disse aqui desde o início, uma análise preliminar. O problema, muitas vezes, que aparece é que a gente tem algumas limitações, né, de tempo, qualidade do dado, e a gente termina preso nesse tipo de análise. O que a gente tem feito, um esforço que a gente tem feito paralelamente, né, nesse ano, foi tentar implementar, e a gente agora está começando a ter alguns resultados. Isso são alguns estudos internos, mas que a gente pretende divulgar, são avaliações ex post de fusões, que eu acho que, justamente, vai nos dar mais, digamos assim, qualidade nas análises, verificar se aqueles screenings e se aqueles
até aquelas simulações de fusões um pouco mais simplificadas, como o PCAs, elas nos mostram um resultado crível. E fazer, eu acho, essa discussão de tentar, ao mesmo tempo, ver a qualidade das nossas análises e, ao mesmo tempo, melhorar, evoluir e colocar cada análise no seu devido lugar, o screening no lugar do screening. Eu acho que isso ainda vai levar algum tempo, porque o lugar do screening é lá no sumário. E, cada vez mais, tentando aperfeiçoar, começando de maneira simples, eu acho, com essas simplificações. A gente tem usado o PCAs, que é um modelo também com suas limitações, mas a gente tem cada vez mais tentado trabalhar em construir, primeiro consolidar esses screens e construir modelos de simulações mais robustos, para tentar utilizar nessas análises. E aí, indo para do timing dessa entrada do DE, eu concordo com você totalmente. Eu acho que foi até... Tenho conversado muito com o Keynes sobre isso, e foi uma identificação inicial, quando cheguei lá, dessa, muitas vezes, dificuldade de ter que dar uma resposta em pouco período de tempo sobre um caso que necessita de, sei lá, 3 meses, 4 meses para fazer uma análise minimamente razoável. Então, desde o início desse ano, a gente tem trabalhado nessa lógica. Nos casos identificados, e aí não são todos, mas, em alguns casos, o DE tem entrado no segundo mês, até com 30 dias, a gente tem entrado para solicitar dados, para já começar a fazer as análises. Mas ainda são poucos casos. Mas a ideia, eu acho, cada vez mais, eu acho que é aumentar essa capacidade de resposta desde o início das análises da SG. Porque isso, com certeza, tem impacto na qualidade, e na discussão posterior com as partes. Porque eu também tenho essa dificuldade, muitas vezes até constrangimento, de saber que as partes já apresentaram aquele caso, um caso de cartel, que não tem prazo, apresentaram já o caso 3, 4 vezes. E eu acho que a gente, entrando antes nesses casos, tanto de cartel quanto de ato de concentração, a gente tem, acho, melhor uma capacidade de resposta, produzir resultado e discutir com as partes com o tempo, porque correndo realmente dificulta, e muitas vezes, voltando aqui para o Marco, a gente fica constrangido com algumas análises mais simples. Eu acho que o dever do DE, quando faz alguma análise mais simples, eu acho que isso eu tento colocar, são as limitações. São as limitações, e sempre tentando não utilizar apenas um método, tentando corroborar com outras evidências e também em complemento com toda a análise da SG. Dessa maneira, eu acho que a gente consegue deixar o estudo, mesmo com pouco espaço de tempo, mais sólido, mas sempre aberto a críticas e melhoramentos. Obrigado. Vamos encerrando aqui um último comentário. Paulo, gostaria de fazer uma pergunta. Nadine, quer responder alguma? I just wanted to make a comment regarding the use of UPPs as a screen, as a preliminary screen in phase 1. And in the European Commission, what we observed, for example, in the Hutchinson 3G case in Austria, the authority used a UPP analysis in its final decision. And at the end, it got into lots of trouble. And in fact, the chief economist at the hearing even said it was a back-of-the-envelope estimation. But it learned in the next iteration, in the Austrian case, in the Irish case, it then went ahead and did a full simulation.
And indeed, I definitely agree that UPP and guppies and IPRs, those should be left in for a first stage. And there's in fact ways of doing them with calibrated simulations so that you can test all types of parameters and be quite sure in a first phase whether you need to go further. And then in the second phase, that's when you go in to estimate the demand to see if the market share diversion ratios are realistic. I agree that that is the most appropriate approach. Ok. É só um comentário rápido sobre essa discussão de screening, que eu achei bastante interessante, não era exatamente o tópico da minha apresentação. Mas um assunto que eu entendo que não foi explicitado, mas, de certo modo, está nas colocações, é que a ideia de fazer ou não fazer screening, o screening é bom ou não é bom, não depende tanto da ideia, o que o screening vai me dar em termos de evidência, que pode ser utilizado como prova lá na frente. A ideia é uma separação de dois grupos. Qual vale a pena botar os recursos que são escassos de investigação e qual não vale a pena colocar esses recursos. No caso de cartel, isso é particularmente importante. A investigação em cartel é extremamente cara. Ela é cara para a autoridade, ela é cara para a sociedade. E é interessante colocar o custo social nessa decisão. Qual é o screening ótimo? Uma busca e apreensão custa para todo mundo e deve ser usada com muita parcimônia, né? Então, o screening tem exatamente essa propriedade de separar os casos cujos indícios são muito fortes da existência de cartel, não há nenhuma prova ou nenhuma evidência que possa se constituir prova no futuro, mas que seja suficiente para se garantir que aquele uso desse recurso tão custoso para a sociedade vai ser bem empregado. Eu acho que acho um ponto importante na hora de realmente avaliar screenings, né? Muito obrigado pelos comentários. Dado a hora, e para não atrasar a próxima sessão, lembrando que houve uma troca de salas, o mock trial vem para cá. Agradecer a participação de todos os integrantes da mesa, com seus comentários e colocações, e também a participação de vocês na sessão. Obrigado.